Olá, sou a professora Carisa. Sejam bem-vindos à disciplina de Planejamento Ambiental do curso CST em Gestão Ambiental do IFRN, Campus Mossoró. Então vamos falar desde o Código das Águas de 1933 até a atual legislação, que implanta o SINGRE, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e implanta também a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, tá bom? Além disso, a gente vai ver um pouco sobre os mananciais, sobre um plano de segurança da água, desde a captação até a distribuição ao consumidor na cidade, e vamos falar um pouco também sobre os parques fluviais, sobre as orlas marítimas, sobre os corpos d'água que precisam ser protegidos no Brasil, dentro das cidades. Olá pessoal, vamos falar agora sobre a gestão de águas urbanas aqui no Brasil. Mas antes, vamos falar um pouco sobre as microbacias que estão espalhadas em todo o território brasileiro. O território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a Amazônica, a mais extensa do mundo, que corresponde a 60% dela, está localizada no Brasil. É um enorme potencial hídrico, capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, de 1.700 metros cúbicos por segundo por habitante por ano. Veja que o potencial brasileiro ele é muito grande e ele é considerado o maior potencial hídrico do planeta. Aqui nas figuras nós temos a orla urbana de Salvador, aqui temos ainda em Salvador o rio Camaragibe, aqui na figura B, temos aqui o rio Jaguaribe na figura C. Aqui mostra que as nossas capitais, as nossas cidades brasileiras, muitas delas são privilegiadas por estarem no litoral, na orla, e por terem também grandes rios ao longo delas. Afinal de contas, o sistema brasileiro colonial de urbanização surgiu ao longo dos rios e se configura dessa forma predominante até os dias atuais. Olha aqui as 12 regiões hidrográficas brasileiras, Está aí o país com o maior potencial hídrico do planeta. São 12 regiões, a maior de todas a Amazônica, a Paraná, depois Tocantins, Araguaia, Atlântico, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, a Bacia do São Francisco, a Bacia Atlântico Leste, a Bacia Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Uruguai, Paraguai. E o que é que a gente precisa saber? Como é que é gerido tudo isso aqui no Brasil, Nós temos, então, a gestão da água no Brasil. A Lei das Águas foi a primeira, que é a Lei número 9.433, definiu as bacias hidrográficas como unidades de planejamento para a gestão das águas no Brasil. Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, que estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal. Também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGRE, um conjunto de órgãos e colegiados que recebe e implementa a Política Nacional das Águas. Ou seja, temos muitos instrumentos a partir da Lei das Águas até os dias atuais. Vamos ver aqui a nossa matriz de usos da água no Brasil. A maior parte da matriz, 67,2%, está na irrigação do agronegócio no Brasil. 11,1% está no abastecimento animal na indústria pecuarista do Brasil. 2,94% no abastecimento rural, de populações rurais. 0,3% nas termoelétricas. 8,7% no abastecimento urbano, ou seja, a rede de mais de 5 mil municípios no Brasil consome apenas 8,7% da água no Brasil. 0,8% na mineração, 9,5% na indústria. Esses dados foram publicados
no site da Agência Senar em 2018, conforme a Agência Nacional das Águas, ANA, também em 2018, o Anuário Estatístico da ANA. Ou seja, observe que o maior impacto ambiental está no agronegócio, onde a irrigação e o abastecimento animal juntos correspondem a 77% do consumo da água no Brasil. Vamos ver agora, dentro do agronegócio, né, qual é o consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários. A gente tem aqui, a agricultura e irrigação, 72%, consumo rural por cento, indústria 7%, urbano 9%. Esses dados aqui, né, já foi de 2014, já são dados de outro ano, mais antigos do que o slide anterior, que é 2018. Mas mesmo assim, traz um comparativo, né, muito importante de quantos litros de água se gasta nos principais produtos do agronegócio. O campeão de todos é a carne bovina, onde há um consumo de 15.400 litros de água para a criação, né, para a produção de 1 quilo de carne bovina. Segundo lugar é o porco, com 5.990 litros para a produção de 1 quilo de carne suína. Terceiro, o frango, 4.330 litros por quilo de carne. Quarto, a soja, 2.145 litros por quilo de soja. Quinto, o milho, 1.220 litros. E, por fim, o café, com 130 litros para a produção de um copinho de café. Então, a gente tira por esses dados aí como é grande o impacto, né, na zona rural, no agronegócio, no Brasil, o impacto sobre o recurso água. Então, a gente tem aqui nesses infográficos, né, qual é o percurso da água até chegar nas nossas torneiras. Né, tudo começa no manancial superficial ou no subterrâneo, vem para a transposição, vai para o tratamento no AITA, vai para a cidade, o meio urbano, que é a distribuição. Aí teremos aqui uma parte vai virar esgoto bruto, outra parte da água também vira esgoto tratado. Temos a depuração e depois podemos fazer reuso. Esse seria o ciclo infográfico que a ANA coloca como ideal para o ciclo da água, desde a extração, a utilização e o reuso. E o que é que a gente vai ver agora sobre a gestão da água, né? As leis de gestão da água no Brasil, os aspectos institucionais. Tudo começou no decreto 24.643 de 1934, denominado Código das Águas. Dispõe sobre sua classificação e utilização, bem como sobre o aproveitamento do potencial hidráulico, fixando as respectivas limitações administrativas de interesse público. Foi centrado na troca do modelo econômico do agrário para o industrial, que exige uma maior utilização da energia elétrica para a geração de riquezas. Inicia um trabalho de mudança de conceito relativo ao uso e propriedade da água. O foco do Código das Águas de 1934 era a geração de energia elétrica. Por isso, foi tão investido, né, os recursos do Brasil na produção de hidrelétricas. As hidrelétricas se espalharam no país inteiro a partir desse código. Aqui, por exemplo, né, temos as 3 maiores. A Tucuruí, aqui no A, as maiores hidrelétricas brasileiras. Essa aqui na letrinha A, a hidrelétrica Tucuruí, no Pará. Aqui na letrinha B, a Itaipu, no Paraná. E aqui na letrinha C, a Ilha Solteira, São Paulo, Mato Grosso. Olha aqui esse importante outro marco, né? A Constituição Federal de 1988, que torna todas as águas públicas, define o domínio das águas entre União e Estados, define as competências para instituir o SINGRE e definir os critérios de outorga que passa a ser da União, legislar privativamente sobre as águas que passa a ser da União e fiscalizar o uso de recursos hídricos que passa a ser da União, dos estados e municípios. A partir daí, a Lei das Águas é revisada, surgindo a Lei número 9.433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, aqui, que cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aqui, define, né, o SINGRE define integrantes, composição, atribuições, arranjo, a Política Nacional define fundamentos, objetivos, diretrizes, instrumentos de gestão, e o SINGRE implementa a política de recursos hídricos e seus instrumentos. Então, essa lei, ela criou,
né, o sistema SENGRE instituiu a política nacional e ela regula toda a gestão da água no âmbito federal no Brasil. A Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, tem 6 fundamentos. A água é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, uso prioritário de recursos hídricos é o consumo humano e a dessetentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve ser proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E, por fim, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade, ou seja, responsabilidade compartilhada. A PNRH tem os seguintes objetivos: assegurar a atual e gerações futuras, a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vista ao desenvolvimento sustentável, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural e decorrência do uso inadequado dos recursos naturais, né, são os objetivos. E os instrumentos são os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo o uso preponderante da água, a outorga do direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Ou seja, tem 3 objetivos e 5 instrumentos. Aí vamos agora observar como funciona, né, um quadro geral, de forma esquemática, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SENGRE, do Brasil. Temos inicialmente a formulação da política nos âmbitos, né, nacional e estadual, e temos a implementação dos instrumentos de política nos âmbitos nacional e estadual. Olhando logo para a formulação da política, temos aqui no âmbito nacional os seguintes organismos colegiados: Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Comitê de Bacia. Aí temos aqui como órgão de administração direta, a nível nacional, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos, e no âmbito estadual, a Secretaria do Estado. Aí aqui, para a implementação dos instrumentos de política, temos as agências, o poder outorgante, que são a nível nacional, a ANA, a Agência Nacional da Água, e temos a nível estadual, entidades estaduais definidas pelo Estado. Temos também a entidade da bacia, a nível nacional, a Agência de Bacia, que leva, né, e regula o Comitê de Bacia, e a nível estadual, também uma agência de bacia estadual, que regula um comitê de bacia estadual. Aí vamos colocar aqui nesse slide de forma rápida, mas que vocês precisam depois olhar o slide para ler com calma, quais são os principais aspectos, funções desses instrumentos que estão lá na lei, né, que trata a gestão das águas atualmente, a Lei 9.433. Começando pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele tem esses 10 objetivos aí, onde os principais são promover a articulação do planejamento de recursos com planejamento local, regional, estadual, né, arbitrar os conflitos, analisar propostas, entre outros objetivos que estão colocados aqui. A Secretaria de Recursos Hídricos tem também essas funções aí, ó, né, esses objetivos, que é formular juntamente com o Conselho da Política Nacional de Recursos Hídricos, acompanhar e monitorar a implementação, monitorar o funcionamento desse sistema, promover a integração, coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do plano, coordenar a elaboração de planos, programas, né, gerir a Secretaria Executiva, né, são os principais objetivos. A Agência Nacional de Águas, a ANA, tem esses objetivos aí, ó. Outorgar o direito de uso dos recursos hídricos em corpos d'água do domínio da União, fiscalizar os usos dos recursos hídricos no corpos de água do domínio da União, estimular e apoiar iniciativas voltadas para a criação do comitê, né, implementar a cobrança pelo uso de recursos no domínio da União, arrecadar, distribuir, aplicar receitas, né, e organizar, implantar, gerir esse sistema.
Os comitês de bacia já têm esses objetivos aí. Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, né, propor ao Conselho as acumulações, derivações, captações, né, lançamentos, como também estabelecer mecanismos de cobranças, etc. As agências de água têm esses objetivos: manter balanço atualizado, manter o cadastro de usuários, gerir o sistema de informações, celebrar convênios, promover estudos necessários, né, propor aos respectivos comitês, né, valores, enquadramentos, plano de aplicação, etc. E, por fim, como marco também legal que trabalha, né, interfere na gestão de recursos hídricos no Brasil, trago a Lei de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, onde em seu artigo 3º, né, define saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, está na Lei de Saneamento também referências legais sobre a gestão da água potável, tá certo? Especialmente nas cidades. E após conhecer, né, as nossas leis, os marcos legais que interferem na gestão do recurso hídrico no Brasil, é importante olhar agora a nossa problemática. A gente precisa também, né, ter cuidado com as inundações, com os mananciais, né, com a poluição. A gente precisa ver alguns aspectos que são importantes para que o gestor ambiental consiga trabalhar um bom plano. Na maioria das cidades brasileiras, o leito do rio é ocupado, fazendo com que a enchente do rio se transforme em inundação, com perdas humanas e patrimoniais. A ocupação de áreas que pertencem ao rio é um desrespeito aos ciclos naturais dos ambientes aquáticos. A Secretaria de Recursos Hídricos, né, atua na definição de normas e instrumentos para a gestão sustentável das águas no meio urbano. Ela enfatiza a prevenção de inundações como medida prioritária no trato com as águas urbanas através da valorização e fomento da drenagem urbana, renaturalização de rios e córregos, criação de parques fluviais para conter a ocupação das áreas de preservação permanente, as APPs. E a Secretaria também privilegia o planejamento e formas de uso e ocupação que contemple o controle da erosão, permeabilidade do solo, preservação, infiltração e utilização das águas pluviais nos próprios lotes, como formas de pavimentação permeável. Olha aí um exemplo da nossa cidade de Mossoró, né, que teve uma grande enchente. Essas imagens foram de uma grande enchente no município de Mossoró em 2008, onde muitos bairros que ladeiam, né, o rio Mossoró ficaram dessa forma aqui: bairro Centro, Ilha Santa Luzia, Paredões, né, Alta Conceição. Foram muitos bairros que ficaram dessa forma alagados, com grandes perdas, né, patrimoniais, para as pessoas, para o município, para o estado, de forma geral. É preciso também sensibilidade para fazer um bom plano de gestão para os mananciais. A gente precisa proteger o manancial da nossa água potável, que abastece o nosso consumo e o consumo dos animais. O que é manancial? É a fonte de água doce superficial subterrânea utilizada para consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. Os mananciais devem ser alvo de atenção específica, contemplando aspectos legais gerenciais que gerenciam aumento da demanda por água. Entre as situações que causam degradação das áreas de mananciais, podem ser destacadas a ocupação desordenada do solo, em especial em áreas vulneráveis como APP, falta de infraestrutura de saneamento, intensiva exploração de recursos hídricos, remoção da cobertura vegetal, erosão e assoreamento de rios e córregos, atividades industriais que desenvolvem descumprindo a legislação ambiental. Olha aqui qual é o fluxo da água nas nossas cidades, né? Você tem a água sendo captada do manancial, vai aqui, ó, para um ETA, depois que passa da captação, vai para um ETA, que é o sistema Protor, vai para os reservatórios de distribuição e vai para a rede de distribuição
na cidade. Como é feita a concepção do sistema de abastecimento de água, né? É preciso que a equipe profissional faça uma caracterização da área de estudo, caracterização física, uso e ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos, infraestrutura. É preciso que se faça uma análise do sistema existente, estudos demográficos, estudos de mananciais, demanda de água, estudo de demanda, cálculo da demanda média, demanda máxima e horária, diária e horária, e por fim, se traça os estudos dos impactos ambientais para conseguir o licenciamento ambiental. Aqui a gente tem um exemplo do estudo e concepção do município de Franca, em São Paulo. Olha aqui o sumário como ficou, a introdução, objeto de licenciamento, justificativa do empreendimento, caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental, para poder se promover esse projeto. E qual é o impacto ambiental de sistemas de abastecimento de água? Como medir esse impacto? Aí existe, várias licenças em várias fases da implantação do projeto. É preciso ter a licença prévia, LP, na fase de planejamento da atividade que traz a localização e a concepção do projeto. É preciso ter a licença de instalação, LI. Após a emissão da LP, na fase de detalhamento do projeto, deverá atender às exigências feitas para a emissão da LP e autorizar a instalação, desde que as medidas de controle ambiental tenham sido aprovadas. Se tem também a licença de operação LO, que após a implantação do empreendimento, após verificação das exigências anteriores, vai ser emitida. E existe também os estudos, né, de tratabilidade, que vai trabalhar a determinação da tecnologia de tratamento empregado, o tipo coagulante, condições operacionais da ETA, etc. Então, para se fazer o projeto, né, da ETA, da exploração da água para consumo humano, é preciso se ter todas as etapas de licenciamento, não só nesse projeto, como nos outros, mas esse é um projeto de grande impacto, de grande atenção por parte de nós. Então, a gente tem aqui, né, os impactos que vão ser gerados, questão de resíduos, o lodo, a descarga de resíduos de ETA em rios, isso é muito comum no Brasil, mas a gente tem que pensar em tecnologia de tratamento de água e numa gestão do sistema de abastecimento, para evitar esses impactos ambientais. Entre as tecnologias de tratamento, se pode utilizar dupla filtração, filtração direta ascendente, filtração lenta, filtração em múltiplas etapas, flotofiltração, entre outras. A mais comum aqui no Brasil é a ETA convencional de ciclo completo. E, vindo olhar agora a gestão dos sistemas de abastecimento, aqui a gente tem, a gestão dos sistemas, a gente tem como necessário uma gestão de comunicação e informação, né, um bom serviço de mapas de referenciamento de informação, temos uma gestão de recursos humanos, precisamos da gestão de serviço de saneamento, indicadores de desempenho, inovações tecnológicas e um bom plano de segurança da água, para poder se garantir que a gente não vai ter uma produção de água com muitos e grandes impactos ambientais, ou seja, a fim da gente minimizar os impactos ambientais do ciclo, do processo de abastecimento da água nas cidades. Olha aqui um esquema do Plano de Segurança da Água. Os guias da Organização Mundial da Saúde, 2004, propõem o estabelecimento de um Plano de Segurança da Água, onde tem a etapa de avaliação do sistema, que trabalha junto com o monitoramento para se ter um bom gerenciamento. A gente tem que estar constantemente avaliando o sistema, monitorando para se ter um bom gerenciamento sempre. Olha aqui quais os riscos que a gente tem que observar para se trabalhar um bom plano de segurança da água. Lá no manancial, na captação, perigo de contaminação microbiológica, né, coliformes fecais, entre outros. Na ETA também temos perigos de contaminação, na distribuição dentro dos canos, quando chega na casa das pessoas, também temos perigos, tá certo? Gera adoecimento, internação, grandes prejuízos humanos e públicos. Então, é preciso observar esse diagrama de fluxo para avaliação de risco.
todas as etapas, possibilidades devem ser abordadas. Lá na bacia de captação, né, o plano ele deverá olhar o lançamento de esgotos sanitários, atividades agropecuárias, animais silvestres, todos esses aspectos na qualidade dessa água. Lá na captação, observar as algas. Na etapa do tratamento, olhar com efetividade, qual a efetividade do tratamento, quais as etapas que estão colocadas no plano. Quando for na etapa da rede de distribuição, a gente vai ter que olhar como é que está a condição dos reservatórios, né, de água, os biofilmes, a recontaminação. Quando a gente for olhar a etapa da distribuição na torneira do consumidor, temos que olhar se há recontaminação, se há uso de diferentes fontes. Na etapa da exposição, temos que ver as condições de consumo. E na etapa do risco, vamos ver lá, doenças infecciosas, viabilidade, infectividade. E a gente tem que, olhar os riscos de contaminação da água, desde a captação até a torneira final do consumidor. E o que é que o plano de segurança da água faz? Ele inclui o conceito de barreiras múltiplas para minimizar aqueles riscos de contaminação que podem ocorrer no manancial, no tratamento e na distribuição. Já que a contaminação acontece nessas três fases da água, da gestão da água, o plano de barreiras múltiplas também tem que acontecer nessas três fases. A gente tem aqui, barreiras múltiplas para a proteção da bacia e manancial, aqui, na fase do manancial, deve ser feita a limpeza da captação, preservação de matas ciliares, tratamento de esgotos e educação ambiental. O plano de barreiras múltiplas para tratamento da água deve ser observado se a operação é eficiente, fazer testes laboratórios, observar a qualidade dos produtos e estar em constante treinamento nos operadores. No plano de segurança da água, na etapa da distribuição, que é que deve se olhar? Quais as barreiras? Se verificar a integridade da rede, observar a regularidade do abastecimento, da distribuição ou de ocorrências, fazer manutenção da pressão e a frequente e constante limpeza das redes. Então, é um plano que trabalha com a prevenção em todas as etapas do ciclo da água, do manancial ao tratamento e à distribuição. Por fim, vou mostrar aqui um pouco, dos projetos de valorização das orlas brasileiras, tanto da orla marítima como da orla fluvial. Esse é um plano de valorização das orlas em espaços urbanos, em municípios, tá certo? O projeto Orla Marítima 2001, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Patrimônio da União, busca construir uma gestão integrada, democrática e responsável da zona costeira Patrimônio Nacional. A gestão compartilhada entre os 3 entes federados e a sociedade articula ações de proteção ao meio ambiente, adequação ao ordenamento da ocupação urbana e incentivo ao turismo, por meio da construção de um pacto entre os atores envolvidos de cada localidade. Observe aqui os projetos Orla Marítima em João Pessoa, em Fortaleza, em Recife. 3 projetos gigantescos de preservação dessa orla, de diminuição do impacto de uso para o lazer, para a estratégia de verde, de plantio das espécies nativas. Então, assim, é um projeto que ele busca, acima de tudo, a preservação ambiental dessa área e a ocupação humana em atividades de baixo impacto. Aí vamos ver aqui agora o projeto Orla Fluvius-Tuarina, que está em desenvolvimento desde 2010, pelo Ministério do Meio Ambiente e a SPU, a Secretaria. Para tanto, a SPU contratou a Universidade Federal do Pará com o objetivo de viabilizar a implementação do projeto de gestão integrada da Orla Fluvial Estuarina na Bacia Amazônica. Essa publicação dará as diretrizes gerais de uso e ocupação desses territórios das orlas da Bacia Amazônica. Essa metodologia será estendida a outras bacias federais. Nesse momento, esse projeto só foi aplicado aqui em Manaus, certo? Nas margens da Bacia Amazônica. Então, a gente tem aqui a proteção, a intenção, o objetivo da proteção dos mangues, a proteção da floresta e a proteção urbana através do projeto Orla Fluvius-Tuarina. Aí a gente tem aqui os parques fluviais, saindo da orla marítima, da orla
estuarina da bacia amazônica, agora os parques fluviais, né, que surgiram em 2009 como instrumentos de conservação e preservação de bacias hidrográficas situadas principalmente em áreas urbanas. No Brasil, se iniciaram no Rio de Janeiro. Eles foram projetados para prevenir a ocupação desordenada das margens do rio, recuperar a vegetação, preservar os recursos naturais de uma região, favorecendo o desenvolvimento de recursos, atividades culturais, lazer, esporte e turismo. Aqui na figura 23, o Parque Fluvial Renato Poblet, no Chile, foi o primeiro do mundo, aliás, o primeiro da América Latina a ser construído nesse sentido. E o Parque Fluvial Rio Gandu, Friburgo, no Rio de Janeiro, foi o primeiro no Brasil. Como exemplo, também temos aqui, na figura 25, o Parque Fluvial de Petrolina e Juazeiro, na Bahia, né? Petrolina de um lado, Juazeiro do outro, né? E aqui, em verdinho aqui colorido na imagem, essa área que está hoje totalmente, né, preservada em termos da proteção do mangue, a proteção do lençol freático, né, a proteção da mata nativa e a ocupação humana, atividades voltadas ao lazer, ao turismo, né, a um comércio local, atividades de baixo impacto ambiental. Aqui temos o Parque Fluvial Teresópolis, na mesma linha dos anteriores. E no mais, o que é importante a gente refletir, né, após essa aula de hoje? Que a disponibilidade de água é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. É por isso que no Brasil as cidades surgiram ao longo dos rios, na margem, né, das praias, as margens também dos litorais praieiros, porque a água ela é fator essencial para a vida. Ela também era meio de transporte naquela época, mas acima disso é essencial para a vida no planeta. Então, para a manutenção sustentável do recurso água, é necessário o desenvolvimento de instrumentos de proteção, planejamento e utilização, a fim de efetivar um verdadeiro planejamento urbano e ambiental. Está aqui as nossas referências bibliográficas, a Agência Senado, com matérias eletrônicas, a Agência Nacional das Águas, com o Panorama do Saneamento no Brasil, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, também com suas matérias eletrônicas, a Centro TV, Curo, Iquiche, Funasa com seu Plano de Segurança da Água 2006, GAET, trabalhando nas paisagens e arquitetura, os parques fluviais, Nakano, com a implementação em territórios com moderação consolidada, Otani com parques, Sabesp, né, que traz o retrato da Grande São Paulo, Manancial Catareira, o livro Saneamento para a Gestão Integrada das Águas Urbanas de Santos, né, as bacias hidrográficas no município de Salvador, da Secretaria do Meio Ambiente de Salvador, Vicente Williams, Anderson Viegas, enfim, são referências necessárias para a construção desta videoaula. Obrigada, até a próxima videoaula.